Vamos abrir nossa Bíblia no livro do profeta Isaías. Capítulo 7. Isaías é conhecido como profeta messiânico, pela intensidade que Isaías fala do Messias, e nos seus textos você percebe o tempo todo ele apontando para o Cristo, desde o seu nascimento até a sua morte. Quando você olha para Isaías 53, é um retrato da crucificação, era como se ele estivesse vendo o quadro da crucificação diante dele, e ele vai descrevendo aquilo de uma maneira tão bela. E ele faz isso 700 anos antes do acontecimento. Ele é um profeta que surge 700 anos antes e vai anunciando de forma intensa, contundente, o nascimento, a vida e a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui no capítulo 7, no verso 14, a gente vê depois Mateus trazendo esse mesmo texto que já foi lido no início desse culto, que diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, lhe chamará Emanuel. Vire a página para o capítulo 9, o verso 6. Textos sempre lembrados nessa época do ano, no dia de Natal. E diz assim o capítulo 9, o verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém? Se você for para o Google e digitar Natal, quem sabe a última imagem que vai aparecer no seu computador ou no seu celular é de uma manjedoura do próprio Cristo. Pode aparecer inúmeras promoções, pode aparecer ali um retrato de uma loja tentando oferecer belos presentes, porque um tom comercial foi cada vez mais criando força e ganhando espaços nessa época. Se você busca historicamente, você vai ver que a cultura de troca de presentes sempre foi uma cultura dentro dessa lembrança natalina, mesmo na época pagã, e depois essa cultura tem todo um tom cristão a partir de um tempo da igreja, e quando ela se torna também uma festa cristã na história da igreja, você vai perceber que a ideia da troca de presentes sempre foi uma realidade nesse instante, porque era o momento da lembrança de alguém extraordinário que pisou no mundo. Era uma maneira de comemorar, de pensar na grandeza de um líder ou de um rei. Então era essa maneira de nós nos comportarmos diante de um fato tão grandioso como esse. Então essa troca de presentes, essa relação comercial, ela é resultado de uma compreensão histórica que estava muito mais apontando para a grandeza daquele que nasceu, mas à medida que o tempo vem passando, a gente percebe que a intensidade comercial é cada vez maior e a lembrança da manjedoura se torna cada vez menor. Mas como igreja do Senhor Jesus Cristo, nessa noite a gente precisa pensar um pouco sobre isso. A gente precisa pensar no Natal, naquele sentido mais profundo, daquela visitação do Espírito do Senhor sobre uma serva, uma mulher chamada Maria, bem-aventurada, que celebra com uma canção bonita, dizendo que o Espírito do Senhor veio sobre ela, a visitou. Aquele momento extraordinário, misterioso,
do próprio Deus consolando e confortando o coração carregado de medo de José, imaginando como que aquele fato se tornaria uma realidade dentro das suas relações sociais, carregado de medo. Aquele momento extraordinário quando ela vai visitar a casa de Isabel e essa mulher também celebra, percebendo que diante da sua gravidez estava alguém maior do que o seu próprio filho. Esse momento extraordinário da visitação de Deus sobre o seu povo, dessa libertação que agora está sendo anunciada de estarmos dominados em nossos pecados, na nossa dívida. Aquela combinação da Trindade se torna agora um fato. E o menino nasce. Isaías vai definir isso como um presente de Deus, quando ele fala, um filho se nos deu. Ele está dizendo que é um ato do Deus da graça. É um presente, é uma doação de Deus. É o filho se colocando nessa relação de salvação como presente do Pai gracioso a homens imperfeitos, a mulheres pecadoras. Quando a gente olha já no final da sua jornada, quando ele está se despedindo, e aquele momento da ceia, do partir do pão, do beber do cálice, ele vai falar de uma aliança. Ele vai se referir que agora chegou o momento de mostrar a nova aliança feita pelo sangue dele. Agora essa aliança é com quem? Essa aliança é com a gente? Não, essa aliança é com a Trindade. Esse é o compromisso que o Filho está assumindo com Deus Pai, com Deus Espírito Santo, no dia que a gente está criando, que eles estão nos criando. Quando a Trindade está combinando, dizendo um para o outro, façamos o homem à nossa imagem. De uma maneira poética, o Pai está dizendo, eu vou criar, mas vai cair. Tem queda. E essa queda automaticamente leva esse ser humano a se afastar de mim. E se afastando de mim, ele vai deixar de existir. Porque tudo que existe, existe a partir de mim, encosta em mim, descansa em mim. Eu vou criar, mas vai cair, e caindo deixa de existir. Aí o Espírito fala, não, mas eu sou aquele que pode trazer arrependimento, convencer esse homem caído dos seus erros, das suas falhas. Eu me responsabilizo em trazê-lo de volta, em trazê-la de volta. Aí o filho olha e fala, mas a fatura quem vai pagar sou eu. Eu me entrego. E antes da criação já estava tendo perdão. Antes do haja luz já estava acontecendo o haja cruz. E o filho estava dizendo, pode deixar que eu pago a existência desse homem caído. E o Espírito diz, eu trabalho para que ele se arrependa. E o Pai está dizendo, e a partir da boa obra de vocês, eu estou pronto para recebê-los. Por isso que Pedro vai dizer que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Você só veio a existir porque o Filho foi nos dado. Você não deveria ir ao mundo. A queda era a declaração da nossa inexistência. A partir do erro, o afastamento. Mas a responsabilidade graciosa do Filho, que vai deixar a glória do Pai, e vai se permitir viver entre os homens, nascer em uma família dominada pelo medo, ter uma manjedoura simples como seu ambiente de habitação,
ser humilhado e desprezado, porque o Filho está sendo dado. Dado para quem? Para a gente. Para quê? Para que a gente venha a existir e existir com qualidade. Então é uma aliança se cumprindo. O nascimento de Jesus é um combinado da Trindade na eternidade. É um acerto da Trindade em relação à bela obra que Deus está estabelecendo em 7 dias. É uma aliança de salvação que se torna uma realidade. Essa lembrança que deve mexer com o nosso coração, que deve nos tomar a consciência que um filho foi dado para filhos imperfeitos pecadores. E ele trazia consigo uma natureza perfeita e santa, o Cordeiro Santo de Deus, que não foi contaminado, mas que carregou sobre si todos os nossos pecados. Natal é a certeza de um governo, como Isaías está dizendo. Um governo sobre o mundo, mas sobre a gente, sobre o nosso coração. É a inauguração de um novo tempo, de um novo reino, que não seria identificado mais por geografias humanas. Ninguém conseguiria dizer que ele está ali ou está lá, porque o reino de Deus é um reino invisível que habitará no coração do homem. Esse reino que foi construído por mãos humanas, que o homem olhava e dizia, ele está ali a geografia, virando a esquina. Ele diz, eu vou destruí-lo. E em 3 dias eu vou erguer um novo tempo, um novo reino, um novo governo, que estará sobre o coração de vocês. O Filho nasce para governar as nossas vidas, para ser Senhor. Depois Mateus vai nos dizer que a sua afirmação é que toda autoridade foi dada a ele no céu e na terra. Que todo o poder está nas mãos do Cristo. Um teólogo chamado Abraham Kuyper vai dizer que não existe 1 centímetro sequer na terra que Deus não esteja gritando a partir do seu Filho, isto é meu. Um governo de justiça, de paz, de homens e mulheres bem-aventurados. O governo está sobre os seus ombros. Ele é o rei. O Rei da Glória. Que os portais se abram. Que os corações o recebam. E que o Rei da Glória entre. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória. E a igreja se torna o lugar onde esse rei é cultuado, adorado. A igreja é o lugar onde os servos desse rei se dobram. E aí as pessoas que estão andando ao redor dessa igreja, se elas se perguntarem onde ou como eu posso conhecer um local, uma habitação, um ambiente onde Jesus Cristo é o rei, a gente, como servo desse reino, deve dizer: a igreja é a maquete, é como se fosse o rascunho, como se fosse simplesmente algo ainda incompleto daquilo que se estabelecerá logo ali. Mas se você quiser saber um lugar onde Jesus Cristo é rei, olha para a gente, olha para a igreja. Se você quer saber uma comunidade que tem Jesus como o seu rei, o seu redentor e o seu Senhor, olha para a igreja.
Se você quer saber como uma família vive a partir do reinado desse governo, olha para as famílias que frequentam uma igreja. Se você quer saber como um pai educa o seu filho dentro do entendimento de um governo de um rei, e esse pai frequenta uma igreja, então perceba como ele cuida do seu filho, e você vai ver a diferença desse reino que se estabeleceu no coração de homens e mulheres simples, pecadores, que foram redimidos pelo sangue e salvos pela graça. Ele está governando soberanamente sobre os nossos corações. A gente deu a ele o direito de dirigir, de governar e dizer o que é e como deve ser as nossas vidas. Mas ele continua dizendo que o seu nome será maravilhoso, conselheiro. Ele está falando de ensinamentos de vida, de um ensino que só pode ser experimentado a partir dele no Evangelho. De um ensino transformador, de paz e vida, que tomará conta dos nossos dias. Esse menino que está sendo dado, colocará vida na existência, dará sentido, significado. A sua vida será contornada pelos ensinamentos de vida e de paz. Nós não andaremos mais como ovelhas perdidas, desgarradas, que não sabem discernir ou para onde ir. Haverá vida na nossa existência. Haverá um sopro do Senhor sobre a nossa história. Haverá um espírito dirigindo os nossos corações. Haverá um senso de moralidade que não vai partir da gente, que não foi construído a partir dos nossos valores, mas que foi colocado por Ele. Homens e mulheres que não pela força do seu braço conseguirão negar caminhos que parecem de vida, mas o final deles se tornam caminhos de morte. Ao mesmo tempo que uma inclinação para a vida, e uma vida em abundância, tomará conta dos espaços da nossa alma. E aqueles que experimentarão desse menino que nasce, experimentarão da vida de Deus na sua existência. E ele vai dizer que essa vida é uma vida em abundância. Uma vida que não será devorada pelos lobos ferozes, mentirosos e enganadores, mas ensinamentos de vida e paz. Ao mesmo tempo que ele vai dizer que ele é Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele vai nos tirar do medo da morte, nos arrancará da morte, nos ligará a Cristo. Estaremos plenamente ligados, imortalmente ligados à pessoa de Jesus. Porque a vida e a eternidade se tornam uma realidade. Haverá saúde na mente, no corpo, no coração. O nascimento de Jesus é a sanidade para os corações perdidos, para homens e mulheres apavorados, angustiados. Depois, no capítulo 61, Isaías vai dizer que ele vai libertar os cativos, trazer paz aos aflitos. Ele vai arrancar homens das suas angústias, das suas aflições. Pessoas vão parar de dormir com medo de não acordar mais, porque a morte já não é mais uma realidade, porque a eternidade nos invadiu. E a gente começa agora a viver a certeza de estarmos imortalmente ligados à pessoa de Jesus. O pavor se foi, as angústias se acabaram. E a gente vive
a plena certeza desse nascimento que mudou a nossa história. E de forma prática, o que isso, o significado, os impactos disso na sua vida. Para que você possa entender, eu quero que você leia mais um texto comigo. E ele está no primeiro capítulo de João, o verso 42. Esse é o momento que Jesus está passando. E os discípulos de João percebem que esse que passa não é um homem comum. Ele tem características diferentes de João Batista. Ele é um mestre diferente de todos aqueles que pisaram e andaram diante deles. E no verso 36, a expressão é que, olha o Cordeiro de Deus. Certeza que aquela promessa, aquilo que havia sido de maneira simbólica em Isaque, aquele cordeiro que simbolicamente grita e tira o cutelo da garganta de Isaque, agora está diante dos olhos deles. Ali o Cordeiro de Deus, aquele cordeiro que simbolicamente fez com que o pai da fé não matasse o seu filho. Eis o Cordeiro de Deus, que simbolicamente foi morto e o seu sangue passado nos umbrais das portas, para que o povo não experimentasse da morte do anjo passando no Egito. Eis aí o Cordeiro que simbolicamente foi retratado pela tríade patriarcal, pela história de Israel. Eis ele aí, passando diante dos nossos olhos. O Cordeiro de Deus. Chegou a hora, chegou o tempo. É o filho de Maria. É o filho de José. E aí no verso 42, Jesus olha para ele quem? Simão. E diz, tu és Simão, filho de João, e tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Em uma só frase, Jesus está dizendo quem ele é agora. Em uma só frase, Jesus está dizendo do passado dele. E em uma só frase, ele está dizendo no que ele se tornará. Então esse menino que nasce, sabe quem a gente é, sabe de onde a gente veio, e tem a responsabilidade nas suas mãos de fazer o que ele quer fazer para nos tornar o que ele deseja no futuro. Por que eu estou dizendo isso quando ele fala, você é filho de João? A sua natureza é de um homem pecador, porque você veio do pecado. Em pecado você nasceu, em pecado você foi concebido. Você é filho de uma natureza que carrega toda a maldade, todo o pecado em si. E assim somos nós. Homens e mulheres pecadores. Que não se tornam pecadores porque cometeram simplesmente um pecado. Se tornam pecadores ou são declarados pecadores porque existe uma natureza pecadora em você. Você peca porque a sua natureza é pecadora. Porque você é filho de João, filho de Maria, filho de José, filho de Arthur, filho de Mônica. Você é filho de homens caídos que geram seres humanos caídos. Mas ele olha para Pedro e diz quem ele é no presente. Tu és Simão. Você é um homem volúvel, que oscila, que se inclina, que se derrama.
que de manhã faz uma afirmação que não se sustenta ao meio-dia e que às 6 horas da tarde muda de opinião. Você é um Simão que luta para conservar a fidelidade como um princípio irrevogável no seu coração, mas muitas vezes você é pego nas armadilhas do seu coração. Você é esse ser humano que no domingo à noite faz uma declaração profunda de fé que não se sustenta na segunda-feira pela manhã. Mas por que você é isso? Porque você é filho de uma natureza pecaminosa. Mas o filho nasceu. O menino se nos deu. E a redenção da nossa história estava sobre os seus ombros. Ele é maravilhoso, conselheiro. E ele está dizendo, essa natureza pecaminosa, essa história vulnerável, esse ser humano que não sustenta as suas próprias palavras, nas mãos do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, se torna um Pedro. Tu serás chamado Pedro. Eu vou construir alguma coisa em você que você é incapaz de construir a partir dos seus méritos, do seu esforço e da sua capacidade. Eu vou fazer com que você seja alguém que você nunca conseguiria ser a partir do esforço dos seus próprios braços. Eu vou te transformar em alguém que você não conseguiria desenhar a partir das suas habilidades. Você será chamado Pedro. Essa relação com o Cordeiro de Deus. Essa relação que se inaugura a partir do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Essa relação de homens que hoje pode estar carregando essa realidade de profunda angústia, de querer ser diferente, mas não conseguir ser diferente. De não conseguir encontrar significado e sentido a partir daquilo que você é e faz. Mas o Cordeiro de Deus diz, me dá a sua vida e o seu coração. Eu te tomo nas minhas mãos. Eu construo a sua jornada. E eu faço com que você se torne o Pedro, o constante. Essa obra é uma responsabilidade do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando, na cruz do Calvário, ele está dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Ele está olhando para aquele monte de Simão, gente vulnerável, pecadora, inconstante, e não consegue, pelas suas qualificações, olhar para Deus e chamá-lo de Pai. Foi a primeira e única vez que ele chamou Deus de Deus e não o chamou de Pai. Mas quando ele faz isso, ele está assumindo o nosso lugar, para que o Simão que existe em nós, filho de homens pecadores, carregando uma natureza pecadora, possa, a partir da sua morte e ressurreição, se estabelecer uma realidade de Pedro, de um ser constante, menos vulnerável, para que a gente possa olhar para o alto e chamá-lo de Pai, na certeza que os nossos pecados foram pagos. O nascimento de Jesus é a inauguração clara, visível, de um acordo feito na eternidade pela Trindade. Quando o Filho disse, pode criar, porque terá perdão. Pode criar, porque terá sangue derramado. Pode criar, porque eu estou assumindo a responsabilidade de deixar todo esse ambiente de glória, de honra, de ser como o Senhor, e me tornarei homem,
Habitarei no útero de uma mulher. Pode criar, porque a responsabilidade de redimir eu estou assumindo. O filho foi nos dado, porque havia uma conta para ser paga. E ninguém aqui conseguiria pagar a conta. Ninguém que está aqui nessa noite teria o direito de olhar nos olhos de Deus e dizer: me recebe pelo que eu sou. Ninguém aqui teria o direito de chegar diante de Deus e olhar nos olhos dele e dizer: eu tenho o direito de viver uma relação contigo, de entrar nesse céu. Ninguém. Mas agora, por causa do filho que se entregou, do menino que nasceu, nós podemos chegar por intermédio dele, através dele, e sermos recebidos não por Deus, mas por um Pai, que está dizendo: está consumado, a obra foi paga, a dívida está cancelada, porque o Filho nasceu, habitou entre nós e pagou a nossa dívida. O Natal existe porque somos pecadores. O Natal existe porque você pecou e você ofendeu a Deus. O Natal existe porque Deus não te aceitaria a partir de quem você é. O Natal é uma humilhação dos nossos méritos, do nosso orgulho, da nossa arrogância. O Natal é uma declaração de perdão para homens e mulheres pecadores, para a igreja do Senhor Jesus Cristo. A gente é grato pelo Natal, porque a gente sabe quem a gente era, de onde a gente veio e o que Deus operou em nossas vidas. E é com esse espírito que a gente comemora o Natal. Com espírito de quebrantamento, de reconhecimento de quem Ele é e de quem nós somos. De humilhação diante do Senhor. De gratidão porque Ele cumpriu a aliança feita na eternidade com a Trindade. De nos perdoar, mesmo não merecendo. Nós não merecíamos o perdão de Deus. Nós não merecíamos o céu. Nós merecíamos o inferno. Nós estávamos perdidos em nossos pecados, presos e amarrados nos nossos erros, não conseguindo discernir a luz. Andávamos em trevas, andávamos perdidos. O inferno nos esperava. Mas o menino nasceu. O menino chegou. O menino chorou. O menino surgiu. Porque homens pecadores precisavam de salvação. Porque homens pecadores não conseguiam se transformar. Porque homens pecadores não conseguiam ser melhores. Um menino nasceu. O menino cresceu. O menino andou fazendo bem. Com 12 anos, ele parou os sábios do seu tempo. Com 12 anos, ele foi admirado por todos aqueles que ficavam olhando para ele, dizendo: de onde veio tanta sabedoria. O menino virou homem. O homem tocou o leproso. O homem conversou com o samaritano. Esse homem conversou com um gadareno. Jantou na casa de Zaqueu. E o menino que virou homem se entregou. Como ovelha muda foi levado ao matadouro. Não disse uma só palavra. Carregou a sua própria cruz. Ao lado de 2 marginais, foi crucificado. Cuspiram em seu rosto. Colocaram uma coroa.
Suas mãos foram perfuradas. Os seus pés foram presos. Depois de tudo feito, o universo reagiu. Houve trevas, o universo escureceu. E ele olha, suspira e diz: está consumado. Está pago. O acordo que eu fiz antes de tudo acontecer foi cumprido. O Natal existe porque nós precisávamos de salvação. Amém.